Olha, eu vou começar, eu gosto de começar isto, primeiro agradecer por estás aqui, obviamente, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu gosto de receber bem a malta e no início faço sempre aqui algo para receber bem e queria-te perguntar, dava-te aqui duas opções, que é, não podias mais fazer comédia, nunca mais, ou seja, já estás a chegar aqui, eu já estou a boicotar, não podes mais fazer, ou não podes mais ir ao mar. Uma grande pergunta. Eu queria só mostrar também que fiz um bocado de pesquisa, percebes? Eu percebi isso. Talvez não poder ir mais ao mar. Mas fica aqui ciente para as pessoas que é uma resposta difícil, ou não? É difícil, é. Tu és capaz de ir tantas vezes ao mar que mais fazes comédia, ou não? Mas acho que, por exemplo, se tu me perguntasses assim, tu preferias perder um testículo ou nunca mais ir ao mar? Eu preferia perder um testículo. Portanto, estás a ver a importância do mar, eu cheguei a esse ponto. E a da comédia? A comédia é muito importante. A comédia é muito importante. E a comédia é uma coisa que quase como respirar e quase como ir ao mar. Só que eu acho que deixar de ir ao mar implicava um desequilíbrio. Eu já sou um gajo muito desequilibrado por natureza. E implicava um desequilíbrio tal que depois também não ia conseguir fazer comédia. Pois, ia-te prejudicar também na comédia. O que é que tu sentes que vais lá buscar ao mar? Eu acho que é uma coisa primordial, é uma coisa. Eu acho que toda a gente se sente bem, de certa forma, dentro da água. Tem a ver com aquela coisa de nós nascermos dentro de um saco de água, não é? Pois, nós, na verdade, sabes, somos uma espécie daquele peixe. Sim. Que sabes quando vais comprar um peixe e ele vem dentro do saco. E ele vem dentro do saco. Isso é assim que a gente começa, não é? Depois vimos cá para fora e tal, um choque do caraças, e depois a partir daí é só merda, é só chatices. Sim, nós aguentámos-nos cá fora, ao contrário do peixe. Mas alguns talvez não aguentassem. Alguns talvez o melhor fosse não aguentarem também, porque o peixe ia fazer cá fora. Exato, não estou cá a fazer nada, outros não estão cá a fazer nada também. Não, mas de facto acho que é uma coisa, é um back to the basic, é uma cena, o regresso à cena primordial de virmos da água. Não sei se é uma coisa instintiva, mas no meu caso funciona muito. Acaba por ser. Mas tu, quando eras novo, já sentias isso? Já. É desde sempre ou à medida que foste ficando mais experiente? Não, foi sempre toda a vida. Eu fazia férias na Figueira e eu era miúdo e os meus pais viviam em Coimbra, íamos sempre para a Figueira de férias e o mar na Figueira é sempre tipo Canhão da Nazaré, não é? Mas é quase. Sim. E eu andava dentro da água, tipo, vias uma cabeça lá, era eu. E os teus pais sempre deram essa. Os pais não ligavam, era um tio que andava sempre com o coração nas mãos, os meus pais eram tipo, deixa estar o puto, pá. Sim, o tio estava tipo, mas olha que ele é teu filho, está bem. Nem o Marco quer, caralho. Eu entrava na Figueira e iam buscar ao moledo, era igual, para eles não havia stress. Sim, aproveitavam a viagem, já iam em direção a casa. Eu acho que eles pensavam, pá, o mar também não vai querer ficar com ele muito tempo. Não, o mar dá tudo o que não presta. Devolve tudo o que não presta. Mas por acaso, pronto, eu ouvi-te a dizer isto num podcast que fui ouvir, eu ouvi-te a falar desta ligação com o mar e que também passaste isso já aos teus filhos. Sim. O resto da família, há mais alguém na família ou tu és a pessoa que passa mais isso aos teus filhos? Ou a tua família tem toda uma ligação? Não, eu acho que todos eles, eu passei isto a todos eles e todos eles gostam muito. Talvez a minha filha Leonor seja mais parecida comigo no sentido, já faz surf, nada e não sei o quê. Mas o Rodrigo, mais velho, também curte muito o mar. Aliás, ele foi viver para a Ericeira. Ele é todo do jiu-jitsu, mas também faz um surfzito e tal. E a mais pequenina também, já sabe nadar, fez agora 4 anos, já sabe nadar, nada para trás e para a frente, há cão, que é como tu aprendes, não é? Claro, tu aprendes, é uma coisa também instintiva. E tu sentes que o mar, há momentos que estás no mar que te trazem algum tipo de inspiração para o teu trabalho ou nunca acontece estares a pensar em trabalho, mesmo que de forma instintiva no mar? Seja... Quando tudo corre bem, eu no mar estou Desligas. Com zero atividade cerebral. Isso é ótimo. Yeah. Isso é ótimo, porque é o momento. Porque eu tenho sentido, pronto, há pouco tempo que estou nesta atividade de tentar ser comediante ou de ser comediante e. Tu és ótimo, pá. Tu és, estava a dizer a eles, tu és ótimo. Eu vi-te 2 vezes ao vivo, aliás, atuámos 2 vezes juntos, e pá, eu fiquei louco com o teu ritmo, és ótimo. Obrigado. Pronto, agradeço. Excelente muito. Mesmo. Agradeço muito, é recíproco, obviamente. Sim. Pronto, para mim até, de certa forma, é sempre, e nessa, pronto, posso usar já a ponto para aí, eu tive só 2 vezes contigo e foram 2 vezes em que atuámos no mesmo dia, o que para mim é sempre complicado, porque eu sinto que tanto antes como depois tenho dificuldade em interagir, porque para mim, eu cheguei tarde à comédia, digamos assim, eu cheguei com 20 e tal, mas sempre fui muito consumidor de comédia. Ou seja, para mim sempre foste uma das principais referências nesse aspecto. Então é sempre muito difícil quando tenho que conviver e não mostrar esse excesso de starstruck, se quiser dizer, de estar completamente
pá, como é que eu não estou a vê-lo na televisão, é estranho. Yeah. E de estar tipo a ver pessoalmente, mas pronto, também a tua forma de estar e da malta que estava lá connosco, uma das vezes foi com o sim, com o foi Rocha, ótimo, foi ótimo. E é muito cool, é tudo muito bom. A gente fala logo. Por acaso, o Camarim nunca houve nenhum caso, mesmo da malta que eu sempre usei como referência ao longo da minha vida, nunca tive assim más experiências. Não, acho que a malta é toda porreira. Um stress ou outro, mas umas coisas que tranquilo, se calhar com mais anos de carreira acontecem, como eu ainda sou recente, ainda não tive essas. Há uns stresses, mas nada de especial. Mas o que eu sinto muito é que eu tenho poucas coisas na minha vida e se calhar eu tenho que encontrar o meu mar ainda, que é que me façam para desligar. Que isso acho que é super importante, porque tu quando desligas parece que recarregas e depois voltas mais forte. Sim. E eu tenho que encontrar ainda o meu mar, eu ainda não sei bem o que é. Talvez seja o futebol, porque eu vim do futebol, vim daí, talvez seja um momento em que eu consigo. O futebol é ótimo. O futebol funciona para umas pessoas como o mar funciona para mim. É ótimo. Eu acho que consigo ir buscar aí um bocadinho o meu zen, ou então estar com a minha mãe e com o meu pai. Ou seja, porque eu muito cedo, pronto, eles emigraram quando eu era mais novo e etc. Então, como não estou tanto com eles, naquele momento acho que desligo um bocado, mas também acho que no subconsciente o meu cérebro está a ir buscar o que é que eles estão a fazer de mal para depois gozar com eles. Ou seja, não consigo, eu acho que estou a desligar, mas depois no consciente não estou. Então acho que pronto, tenho que descobrir ainda o meu mar e acho que é super inspirador dizer isso, de que o mar é um momento em que tu desligas completamente, que eu acho que é super importante para os comediantes terem o mar, digamos assim. Uma coisa que eu queria te perguntar, que é, onde é que tu achas que veio a tua fisicalidade? Ou seja, tu és um comediante que tem muita piada, quase, tu consegues ter, obviamente, tu vens da escrita, e já vamos aí à parte de escreveres bem, mas eu acho que o teu físico consegue ter piada quase sem dizeres nada. E isso aí, gostava de perguntar se sabes de onde é que pode ter vindo. Olha, eu acho que foi os primeiros filmes que eu vi de comédia, e muito miúdo, muito pequenino. E eram filmes que passavam num colégio lá em Coimbra. A professora punha aqueles filmes e era o Chaplin, o Buster Keaton, aqueles mesmo preto e branco, sem som, sem mudos, filmes mudos. E ela tocava ao piano e tal, e a gente via aquilo. E eu depois, a seguir, eu ia fazer os filmes para os meus amigos. Ou seja, a minha primeira fonte é aquela fonte mais antiga, visual, que é quando ainda tinha que fazer humor só com a parte física. E isso também funcionava bem porque eu era muito miúdo, não é? Pois, e portanto conseguia fazer as palhaçadas, mas não conseguia elaborar piadas muito ou seja, boas. Não tinhas intelectualmente, não conseguias ainda elaborar, mas conseguias fisicamente. E é aí que nasce o meu prazer de ter a turma, os miúdos do colégio, lá do colégio, olharem para mim e eu fazer o mesmo à minha maneira, não é? Puto. Uma necessidade de atenção quase, não é? Não sei, não consigo explicar porque é que eu isso não dava. Mas eu acho que os comediantes têm todos qualquer coisa aí, mesmo os que não conseguem perceber de onde é que ela vem, alguma coisa está de certeza. Eu cantava a desgarrada para a minha família para chamar a atenção. Ou seja, eu tinha nas férias, era tipo, vou cantar aqui um bocado. Eu nem fazia aquilo muito bem, mas eles estavam a olhar para mim e eu estava todo contente. Pois, claro. O que eu queria era pessoas. É uma necessidade qualquer que um gajo não consegue explicar. Sim, não se consegue explicar. Mas eu, pronto, vinha te perguntar onde é que vinha essa fisicalidade, porque depois tu tens esse humor muito físico, mas durante um bom período ele não foi tão demonstrado porque tu estavas na parte da escrita. No início era uma enciclopédia, no pai 98, uma coisa assim. Eu comecei por escrever nas produções fictícias, o Herman Enciclopédia, depois o Contra-Informação, muitos programas, a Conversa da Treta, ao início fiz que tudo. Eu já ia falar por isso, porque é um dos meus programas de comédia favoritos. Eu comecei a fazer isso tudo e foi nessa altura que eu percebi que ia fazer comédia, a escrever comédia, não é? Sim. E depois o que é que aconteceu? Aos poucos, muitos atores começaram a dizer, eu explicava como é que era o sketch, ou que explicava como é que era, como é que eu queria, como é que ia ser o texto, e fazia já eu, né? Depois tu chegas e dizes, faz assim, e já estava a olhar para aquilo e dizia, tu vais fazer essa merda melhor que eu. E aos poucos, quem tem que fazer isto é o Madeira. E eu mais à frente, quando comecei a ver a Ruev e o Nuno Lopes e essa malta toda a dizer, o Madeira tem que fazer isto, ele faz isto melhor que nós, não sei o quê. E eu começo a fazer coisas como ator e de repente sou ator, que era uma coisa que eu nem sequer eu acreditava que pudesse acontecer, e de repente começo a ver os gajos que já eram grandes atores a dizer, não, Madeira é que tem que fazer isto. E eu estou a falar sério, sim, tu fazes melhor que nós. E eu começo a fazer cada vez mais coisas como ator e de repente já sou ator de comédia e já quase não tenho tempo para escrever. Aí eu percebi que tu tinha mudado. E fizeste no fundo
a melhor escola, não é? Fiz a melhor escola naquela... Não sei se, pronto, eu não quero estar aqui a colocar uma sobreposta à outra, mas efetivamente é a prática que é mais difícil de adquirir. Sim, epá, é assim, na verdade eu não sou um ator de formação, eu costumo dizer que o meu conservatório, a minha universidade foi feita com a RUEF, com o Hermano José, com o Nuno Lopes, com a Ana Bola, o Manchico, com essa malta. Com essa malta, claro, é a melhor de todos. Sim. Mas tu no início, eu tinha aqui uma pergunta que era, tu antes de passares, tu não fizeste formação de escrita, não é? Ou seja... Fiz. chegaste a fazer? Fiz lá nas próprias produções fictícias. Eles tinham uma formação prévia, eu escrevo um sketch, eu mando para lá uns textos e eles dizem, isso é muito engraçado. E entretanto eu escrevo um sketch. E eles dizem, então escreve lá um sketch. E eu escrevo um sketch com o Henrique Dias. Escrevemos um sketch dos dois. E passados uns tempos recebemos um cinema a dizer, venham cá. Sim. E depois, entretanto, eles fazem um curso e nesse curso iam escolher uma série de pessoas. E eu fiz esse curso e fui logo escolhido para entrar para as produções fictícias. E na altura, que é uma coisa que eu acho que sinto que falta agora, todas as pessoas que eu falo, que eu se falar das produções fictícias, sinto algo que nós não conseguimos ter agora, que acho que atrasa o crescimento, na minha opinião, que é a convivência permanentemente, diariamente, Sim. com comediantes. Eu acho que isso aí faz uma diferença enorme e que faz-te quase crescer de forma inerente, quase mesmo que tu não queiras, estás a aprender. Sim. Porque, no fundo, eram as melhores pessoas a escrever comédia do país estavam ali, não é? Sim, houve uma altura que aquele pátio das produções fictícias tinha o Ricardo Aruz Pereira, o Zé de Pina, o Quadros, o Filipe Almeida Fonseca, quer dizer... O Bares, Henrique Dias, estava lá tudo, de repente estava ali tudo, o Henrique Dias, o Ricardo Aruz Martins, estavam ali pessoas e depois todos os dias... O Miguel Góis, como é óbvio, o Gato Sereno nasce ali também. E como é óbvio, naquela sopa, e vocês não conseguem imaginar o que eram as discussões no pátio. Uma simples discussão de futebol, ou uma discussão de política, ou não sei o quê. Aquilo era, sacavas ali 50 mil piadas, que é isso. porque era tudo a bombardear, percebes? É quase um roast permanente. Era um roast permanente. Aproveitar. Exatamente, era um roast permanente naquele pátio. E quando tu, por exemplo, vocês estavam a escrever um texto, não sei se vocês escreviam coisas sozinhos ou se só escreviam em conjunto. Muitas vezes era em par. Em par. Mas havia aquela necessidade, ou quase aquele hábito de depois mostrar isso a outros colegas para eles darem os bitados deles sobre aquilo? Sim. Ou fechar? Não, claro que estando ali, não é? Que é que custa? Olha, vem-me aqui, o que é que tu achas disto? Sim, e essa visão diferente faz com que... Eu digo isto porque sempre que eu estou a discutir com alguém, com amigos do stand-up sobre o meu texto, eu sinto que ele melhora 200% por uma discussão, ou seja, o bater de bolas faz obviamente melhorar a parte... Cresce o texto, sim, sem dúvida. Isso é um processo dialético. Escrever sozinho é sempre mais difícil, porque tu não escreves para ninguém. Claro, escreves para alguém, escreves para alguém que vai mais à frente ver. Naquele momento não tens o feedback. Enquanto que eu disser uma piada, tu te rires e dizes, espera aí, isto funciona. Claro. E depois ainda diz mais uma ou duas, a ver se a coisa ainda estica. Depois eu meto uma camada por cima que tu se calhar não estavas a pensar, não estavas aí por esse caminho. Exatamente. E a gente junta. Portanto, isso é um processo, aí o bate-bolas é muito mais forte e é muito mais dinâmico. Sim. Sozinho é mais lixado. E tu sentes mais facilidade ou gostas mais, porque acho que há duas escolas diferentes neste aspecto, em escrever algo para outros ou para ti? Porque às vezes há malta que até sente mais facilidade em escrever para outra pessoa, porque, por exemplo, eu acredito que escrever para o Herman ou para o Monchique ou para a RUEF a certa altura fosse, eu acho que estes gajos vão interpretar bem tudo o que eu escrever. Não havia ali uma altura em que estes gajos são então impressionantes. Assim, escrever para eles era sempre uma coisa mais importante que eu tinha para fazer. Sim. Eu podia ter tudo para fazer, mas o mais importante era aquilo. E isso aconteceu-me quando eu começo a ser também ator, porque eu ainda estava a escrever para outros atores. Pois, é isso. E eu punha, por exemplo, no material de stand-up que eu comecei a experimentar, eu punha sempre o melhor para os atores que eu escrevia e depois para mim era o refúgio, era o que sobrava. Porquê? Porque era uma questão de brilho profissional, quer dizer, tinha que dar o melhor às pessoas. Mas acaba por ser estranho, ou seja, é quase um ato de altruísmo que quase contrapõe aquilo que é normalmente a comédia, que nós somos um bocado egocêntricos no sentido de que olhem para nós. Mas eu não podia fazer isso. Mas aí tu não podes. Não podia. Olha, está aqui o melhor não para podia, ti. Exato, exato, ficava normalmente com o refúgio. E, por exemplo, os Cebola Mol nascem desse processo. O Cebola Mol era
eu e o Filipe Almeida Fonseca escrevíamos muita coisa junto, inclusivamente a Conversa da Treta, até às tantas da manhã, porque aquilo houve uma altura que eu estava na rádio, estava em todo lado. E a gente bebia e fumava uns berloites e tal, e estávamos ali até às tantas, naquela história. E às 3 da manhã já estávamos todos mamados, claro, cansados, bebidos, bebíamos uma garrafa de whisky e pum, 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 tom, tom. Às 3 da manhã já não saía nada que se pudesse aproveitar. Então era tipo, puxa da guitarra e... divertido, não é? E depois a partir daí... Conclusão, o que é o esfolamol? É o fundo, é o mais, já não dá para mais, é tipo, é 2 gajos todos arrebentados. E tu descreveres como fundo do tacho um disco de prata é super engraçado. É tipo, desculpa lá, mas o que eu estou a dizer é que a pior merda que eu já fiz é um disco de prata. É verdade. É verdade. É bem engraçado. Mas eu estava a pensar na cena dos Cebola-Mol. Virem de uma... Aquilo é uma brincadeira. Ou seja, porque eu fui pesquisar, aquilo é Homem que Mordeu o Cão, não é? Ou seja... Sim, nós na realidade, a gente fazia aquela treta ali nas produções fictícias, e a gente depois tocava, depois no dia a seguir, chegávamos lá, olha o que é que a gente inventou ontem, lá, e olha, e esta merda, estava ali o Nuno Marco era outro, olha, esqueci-me. Claro, o Nuno Marco estava ali. Não esqueceste, eu disse e tu assumiste. O Nuno Marco já fazia, na altura, O Homem que Mordeu o Cão, como estavas a dizer, e bem. E eu e o Filipe tocávamos aquelas coisas e o Marco morria a rir o Marco passava, e o gajo disse, vou gravar esta merda, gravou aquilo no MP3, e vê lá tu, gravou aquilo no MP3 e disse, vou levar isto para a rádio, e levou para aí 10 canções daquelas para a rádio, ou 11, já não me lembro. Põe aquilo na rádio, aquela merda é um epifenómeno do caraças e pronto. De repente tu e o Filipe tinham que trabalhar. Nós com 1000 textos para entregar, estava ao país toda, queremos os Cebola-Mol, e nós fora, ok, agora que é isto? Pronto, tivemos que fazer o gosto ao dedo. E fizeram bem, mas estavas a falar um bocado desse fenómeno de escrever para outros. Há uns tempos, um comediante, não vale a pena estar a falar em nome, mas chegou a conversar comigo para escrever material, mas era stand-up. Sempre. E aquilo, na altura, eu fui obrigada ao início, acho que até a primeira resposta que eu dei foi, bem, vamos ver isso, mas depois fui para casa e pensei, eu não quero fazer isto, porque o que eu senti foi que eu estava numa fase em que todo o bom material que eu me lembrasse, eu ia aquilo para mim. Ou seja, eu senti que não ia ser honesto com ele, porque se eu estivesse a meio de um processo de escrita para ele e me surgisse alguma coisa que fosse boa para mim, eu não ia ser intelectualmente honesto com ele, tá? Eu ia ficar com isso para mim e também estar a dar um refúgio a outra pessoa, claro. Ou então ficar com o refúgio para mim que ia ser mau na mesma. Pois, aconteceu-me, olha, eu vou-te dizer onde é que me aconteceu logo isso. Eu fui convidado para fazer para ser o responsável dos textos do Vanta Thierry. E ao princípio nem toda a malta tinha textos, não é? Até porque eram muitos atores, não é? Eram muitos atores, não havia muita malta a fazer stand-up. Já havia um ou outro que levava o seu próprio texto. Eu fiquei ali, tinha que escrever também para o Marco Horácio, só não escrevia para o Rocha, porque o Rocha tinha a sua lógica, mas escrevi ao Marco Horácio e depois escrevi aos outros atores que lá iam, e um ou outro gajo que levava assim o texto mais desorganizado, eu tinha que escrever aquilo. E depois, entretanto, também sou convidado para fazer. Aí é uma das situações. Eu escrevi aos textos do Marco Horácio, escrevi aos convidados, e depois chegava a altura de escrever o meu. Sim. Quando escreveu o meu não ouvia nada, já não ouvia nada. Quando tu vias o gajo a ter graça, na mesma noite que tu estavas tipo... Tinha que aguentar. Eu escrevi esta. Se bem que o texto, pronto, também tem a sua parte de interpretação, obviamente, e tu podes entregar um bom texto, sim, mas eu quero acreditar, eu não sei o que é que tu achas, eu acredito que se calhar achas que um bom texto disfarça melhor uma má interpretação ou uma boa interpretação disfarça melhor um mau texto? Olha, eu acho que, por exemplo, eu ao início servia muito da parte física para disfarçar o facto de ir com textos muito fracos, porque eu já não tinha mais nada para escrever, não é? Quando eu ia com o meu texto já era, lá está, já era o refúgio do refúgio, eu já tinha escrito tudo o que havia para falar, principalmente atualidades e coisas do género. Quando eu chegava, ou seja, eu tentava disfarçar, mas acho que é melhor ter um bom texto e depois ter também uma boa fisicalidade. Sim. Tu tens um gajo, por exemplo, que fazia stand-up que era fantástico, que era o Jim Carrey. Exatamente. E o stand-up, ele, lá está, ele antes de começar a dizer as piadas, ele já fazia umas merdas
E aquilo era tudo muito físico e não sei o quê, mas o gajo é um gênio da parte da fisicalidade, não é? Claro, sim. Ou seja, também na verdade são dois mundos que têm que se encontrar, não é? Para tu seres, comédia. Para tu seres ótimo tens que ter tudo. Meu, é comédia. Exatamente. É como rock, hip hop, é música. Tudo tem a interpretação e a escrita. Mas já tiveste algum momento, já fazes isto há tantos anos, já escreveste tanta coisa, já houve momentos em que tu pensaste, tipo, sentaste em frente ao computador para escrever e pensaste, tipo, eu não tenho nada para dizer. Muita vez. E como é que se resolve uma situação? Porque, por exemplo, tu agora tens uma, eu acho que ainda tens, ou se não tens, terminou há pouco, mas acho que ainda tens a rubrica na CM Rádio. Sim. Não é? Que é diária. Sim. Pá, há lá um momento em que tu chegas ao computador naquele dia e pensas, eu não tenho nada para dizer, mas eu tenho que dizer. Pá, mesmo que eu não tenha, e como é que achas que desbloqueia uma coisa desse momento? É deixar estar, é procrastinar, é o quê? É buscar inspiração a algum sítio? Não, tu tens que, na verdade, eu ganhei muita prática a descrever e que, na verdade, tu te fazes 10 temas que não sejam temas de atualidade, ou seja, por exemplo, temas que tu possas usar sempre. Ok. Estás a ver? Coisas que, pessoas que conduzem pela faixa da esquerda numa autoestrada, estás a ver? E então vais falar sobre isso. E esse tema está lá guardado. Já tens ali meia dúzia de piadas daquele tema. No dia, por exemplo, amanhã eu escrevo para a rádio sobre o quê? O Carnaval. Claro. Há tema. O Carnaval aqui, o Carnaval acolá, este ano choveu, não sei o quê. Imagina que quarta-feira não há nada, não aconteceu nada no país nem no mundo. Vamos então à lista das merdas, a lista de temas que não aquecem nem arrefecem. Exatamente. E eu tinha aqui por acaso, para te perguntar também, apontado, se no teu processo criativo, tu és uma pessoa que tu apontas coisas, no dia, por exemplo, estás no dia a dia, vês alguma coisa, observas alguma coisa, tu apontas logo ou acreditas que vai ficar aqui? Não, eu acho que o melhor eu acredito que vai ficar aí, mas normalmente não fica. Portanto, o melhor mesmo é apontar no telemóvel, num bocado de papel. Usas notas do telemóvel? Vai ser muitas. E depois quando começas a escrever, já começas no computador ou primeiro vais à mão? Não, normalmente escrevo agora já, ou no computador ou no próprio telemóvel. E depois mando por mail. Ok. Eu já te aconteceu assim, porque já me aconteceu no outro dia, eu também não sei se isto ser o início, ser a febre inicial pode-me estar a deixar maluco, que é, eu chegou-me a acontecer no outro dia que foi à meia da noite. Sim. Lembrei-me de uma ideia e tive que ir apontá-la. Ou seja, não conseguia continuar a dormir. Eu estava tipo, não consigo dormir, são 3 da manhã e eu acordei, agora tenho que ir ali. Fui ao telemóvel, tipo às notas, meio tipo a minha namorada a acordar, o que estás a fazer? É normal. Jantar e dá para aproveitar para escrever lá que ela tinha acordado, que pode ser que isto é para qualquer coisa. O gajo aponta tudo. Não escrever no papel, porque já me aconteceu escrever num papel, tipo, acordar também às tantas da manhã, com a melhor piada de sempre. E escrevo num papel e depois deito. Depois no outro dia de manhã é tipo, que é esta merda? O que é que eu escrevi? Não consigo ler. Sim, claro. Escrevi tipo isso nada e às escuras. Mas vamos ao telemóvel. O telemóvel é melhor. Pode ajudar qualquer Depois coisa. Ficas com uma insónia, mas ao menos fica escrito. Sim, vais dormir que se foda, tem que ter uns textos. Tu disseste que escreveste Conversa da Treta. Tem. É um dos meus, se calhar, não sei, conceitos de comédia, talvez, momentos de comédia mais hilariantes para mim. Já vi aquilo dezenas de vezes, não sei dizer o número de vezes que vi, que ele tem muito tempo, que eu adoro ver aquilo. Queria te perguntar, já que é uma das minhas coisas favoritas e aproveito que estás aqui, que foste uma das pessoas que escreveu, como é que a ideia surgiu, como é que foi... Olha, a ideia já vinha deles, o próprio António Feio e o Zé Pedro Gomes já tinham aquilo, creio que eles tiveram essa ideia e o primeiro texto de todos é uma coisa escrita pelo José Fanha com eles, com a ajuda deles, mas depois eles querem mais e aquilo... para aquilo crescer, vem ter connosco e creio que foi essa a intenção, não sei. Mas foi através de produções fictícias? Foi através das produções fictícias, sim. E então a gente aí começa a escrever para eles, fizemos o filme, fizemos a televisão, a rádio e os espetáculos que foram ao Coliseu e essa toda a coisa. E aquilo na verdade é dois portugueses pintas à conversa. Era isso que eu ia dizer agora. É um conceito, o melhor do melhor, porque é o que tu ouves nos cafés, às vezes estás a ouvir e estás a dizer tipo, olha a conversa destes gajos, tão bom. É isso que a gente queria fazer ali. Ou seja, muito relatable, obviamente, muito relacional, toda a gente consegue ir buscar aquilo. Toda a gente, exatamente. Eu que até nem sou de uma zona, uma metrópole muito urbana, até sou dali de uma zona se calhar mais aldeada, iria assim, identifiquei-me super com isso, mesmo que isso seja transporte
transferido para um sotaque de Lisboa, diria assim, um sotaque mais convencional, mas eu também consegui apanhar, e aquilo no fundo, pensando agora, enquanto alguém que também tenta escrever textos de comédia, aquilo, a mecânica é transformar quase palavras, jogos de palavras, trocadilhos permanentes, sim, não é? Sim, muitos. Sim. Vocês utilizavam algum suporte de dicionário, alguma coisa do género? Não, para ir buscar? Não, aquilo era muitas vezes surgia na conversa, a conversa com o Phil. Eu e o Filipe falávamos e a nossa conversa, nós começávamos a rir, às vezes tínhamos ataques de risos brutais, e a nossa conversa fluía e coisa, e depois era só aprimorar aquilo. Com o carro redondinho, não é? Era. E depois pronto, é o Zé Pedro Gomes e o António Feio. Mas eram dois atores incríveis, fantásticos, com quem eu aprendi muito. E que parece que o Zé Pedro então parece que foi mesmo feito para aquela. Ele faz bem super muitas outras personagens, mas aquela parece que ele aquele papel encaixava nele na perfeição, porque ele é muito aquilo, ele tem muito aquilo, aquela indignação. Sim. Com as cenas que não funcionam, aquela indignação do gajo, ele faz aquilo como ninguém, porque ele próprio também se indigna com as coisas. E o Feio era mais o cool, que também sentava bem com a pessoa. Sim, o Feio era um gajo muito cool. Também, na verdade, aquilo estava os dois personagens eram muito bons, porque tinham muito deles próprios, e isso torna a coisa muito genuína. É muito mais fácil, eu acredito. Torna mais genuíno. Por exemplo, estava a ver há bocado alguns antes de vir para aqui, quando estive a ver alguns sketches não só dos donos disto tudo, mas também do Patrulha da Noite. Patrulha da Noite. Que te fez ganhar um prémio de melhor ator. Ganhar um prémio de ator, sim. Que estava a ver alguns sketches e reparei que há lá certas personagens que eu sinto pois ele é mais isto na vida real, ou seja, isto é mais fácil para ele fazer. Estás a perceber? Ou seja, quando tu tens que fazer de alguém que está meio tipo. Não é bem se a cagar, mas que está meio tipo, chefe, calma, quando tens de fazer esta personagem, tu estás mais à vontade, porque quem convive contigo percebe que se calhar estás mais nesse é mais a tua personalidade talvez. E a forma de interpretar. E por acaso estava a reparar nisso e ainda bem que tocas nessa situação do Zé Pedro, porque é muito dentro desse registro. Tu tens várias peças de teatro. Porque aquilo do Never Ending Tour com o Manel Marques, aquilo eu não fui ver, portanto, aquilo é stand-up, é teatro, é uma mistura. Eu nunca consigo classificar muito bem. Eu acho que os puristas do stand-up comedy, eu sempre irritei muito a malta mais purista do stand-up comedy, porque a malta dizia, o gajo tem uma guitarra, não sei o quê, aquilo é meio cebola mole, meio stand-up, aquilo não é nada. Eu nunca me preocupei muito em estar em preencher cotas ou alguma coisa do género. Cagar. Queres fazer rir? Quero fazer rir. Se eu tivesse que fazer rir, fazer bonecos ou fazer. O que me interessa? Eu quero que as pessoas. Quero comunicar a minha cena, a minha comédia. Mas, por exemplo, o espetáculo que eu vou fazer agora, finalmente, eu acho que os puristas vão dizer: o gajo agora desta vez não leva nem uma guitarra, nem nada. Não, o gajo vai para o palco só vai vestido. Mas pronto, isso ele pode fazer. Este que eu vou fazer é uma coisa de stand-up que cumpre quase com as regras. Ou seja, és tu e o microfone, não é? Cumpre as regras. Mas sabes, por acaso, eu nunca tinha. Porque às vezes que tinha visto atuar tinha sido muito registro de. Nunca tinha visto ao vivo, ou seja, tinha visto o que está no Piso em Pé e esses registros de YouTube, e havia sempre elementos externos, ou a guitarra, ou alguma coisa do género, e eu nunca tinha visto a estar em palco só tu e o microfone. Foi a primeira vez que vi nesses testes da Smoop, que fomos com o João Maria e do Diogo Borges. E eu lembro-me de comentar, não tinha confiança contigo para comentar isso, como é óbvio, mas lembro-me de comentar com alguém depois no dia a seguir, tipo, eu já não me ria assim há muito tempo. Aquilo é hilariante, porque és tu a contar histórias que se não são verdade, parecem muito, ou parecem muito baseadas numa verdade. Aquilo é hilariante, porque é alguém que consegue pegar na sua vida e depois dar-lhe o toque de escrita, não é? Que acho que é sempre preciso. Sabes que eu estava a preparar um solo de stand-up há quase 12 anos. Foi quando foi o meu último solo de stand-up. Eu não fiz muitos solos de stand-up. Na verdade, os espetáculos que eu fui fazendo foram mantas de retalhos, bocadinhos bons daqui, bocadinhos bons dali. Depois de repente lembrava-me de uma música, depois de repente lembrava-me um beat. Pronto, ia juntando tudo. Ia juntando tudo. E, portanto, era uma espécie de best-of, do best-of, do best-of. Mas um solo de raiz já não fazia há muito tempo. E eu estava a preparar, andava assim, há muito tempo que eu andava a preparar, mas sem assim grande entusiasmo.
não estava muito com o foco. O que é que eu vou falar? Falava disto, falava aqui um bocado esperto. E foi o Bruno e o Salvador e o Franco Bastos, não sei o quê. Eu fiz umas sessões com eles, testes, não sei o quê. E eu de vez em quando contava uma história, no meio de umas piadas meio mal amanhadas, umas merdas sem jeito nenhum, contava umas histórias minhas, fodidas às vezes, histórias duras mais. E o público ficava tipo. E os gajos que se riam mais era o Bruno e o Salvador e o Eu estava lá nesse dia. Nesse dia que eu estou a dizer isto, eu não tive coragem de dizer, mas o Bruno estava lá e disse, não sei se te lembras, ele disse exatamente, pá, isto, de uma vez por todas, isto é hilariante. Pronto. Tu tens mesmo que dizer isto, pá. E então eles é que insistiram comigo, pá, conta as tuas histórias, caralho. Por uma vez por todas, conta as tuas histórias. E eu disse, pá, mas se eu conto essa merda, isso vai acabar com a minha carreira e com a minha vida. Cheguei a uma idade que eu pensei assim, estou-me a cagar, acabar com a carreira, acabar com a minha vida, processo, pá, estou-me a cagar. Portanto, é agora. E comecei a escrever e de rajada, tipo, de repente tinha quase 3 horas de material. E agora vais ter que... Agora tenho nada a cortar. E às vezes o pessoal diz-me, então vais contar não sei o quê. Eu, não vou contar essa. Foda-se, como é que é possível, meu? Mas tem mais não posso pôr tudo, Tenho que contar as outras. E tens testado? Tenho testado. Tenho andado aqui. Eu vi que abriste umas datas também no Maxime, não foi? Sim, já fiz um teste no Maxime, que pá, aí quase 40 e tal minutos. Foi a primeira vez que eu fiz assim mais comprido. Mas também já fiz 1h15, estás a ver? 1h15. E depois olhei para o fim e disse, ei, eu não fiz isto, nem fiz isto. E tu acreditas que vai estar com quanto tempo? Eu não queria passar muito disso, de 1h15. Eu acredito que 1h15, 1h20 é neste momento. Vai-me custar muito, vou até deixar de fora coisas muito giras. Mas mais à frente há outra oportunidade, não é? Talvez um dia faça outro, sim. Pode haver até uma parte 2 ou uma coisa do género, ou uma segunda volta. Uma coisa é certa, eu não fugi neste espetáculo a temas difíceis, percebes? Há coisas que eu vou falar que são difíceis, são temas que eu vou abordar difíceis, a morte de pessoas muito chegadas, por exemplo, uma experiência gay. Não sei se já tiveste alguma experiência gay. Nunca tiveste. Eu vou falar de uma experiência gay que eu tive, vou falar de várias situações, problemas com a justiça. Já tiveste problemas com a justiça? Eu também não. Pronto, eu vou falar de problemas com a justiça que eu já tive. Mas a tua vida é, sem dúvida, mais distante de caminho. Eu não espero que não venhas aqui fazer essa batalha contra mim, porque é injusto para mim. O que é da justiça? Estás-me a perguntar constantemente se eu já tive uma coisa, se já tive outra coisa. Não, acho que fica-te mal mostrar às pessoas que a minha vida é muito mais desinteressante que a tua. São merdas que mais vale estar calado, pá. Na verdade, se calhar eu devia estar quieto e calado, mas... Não. Mas é uma espécie também de... Catarse, não é? Catarse, é isso que eu vou fazer. Libertar, quase terapia com a ajuda daquela gente que pagou o bilhete. As pessoas vão estar ali a levar com os meus... Mas é isso que a gente faz, na verdade, é isso que a gente faz. É só isso. É só isso, é tipo, eu tive... E é um exercício completamente louco de... Olha aqui, eu pensei nisto e eu acho que vocês vão achar graça. Pá, que é uma loucura. A primeira vez que eu fiz, eu lembro-me de chegar a casa, que não foi assim há tanto tempo, eu lembro de chegar a casa e dizer ao meu irmão, tipo, ele, o que é que achaste? Eu não sei o que é que as pessoas acharam. Pois. Eu sei lá, elas riram-se um bocado, mas eu sei lá, elas podem ter ido embora a dizer, eu ri, mas este é um deficiente mental do caralho. Pois, sabes, por exemplo, o meu pai tem uma cena, é muito engraçada a relação dele comigo, com a minha comédia. Eu falo muito dos meus pais também, porque pronto, são pessoas que marcam sempre a nossa vida. E, por exemplo, o último espetáculo que o meu pai foi ver, agora este que eu fiz com o Gel, o meu pai foi ver quase para o fim, estava uma sala gigante, estava cheio, e aquilo foi um sucesso estrondoso, as pessoas riam por tudo e por nada, e eu no fim perguntei ao meu pai, então, pai, gostou? E ele disse-me, as pessoas riram-se. Que é uma história. Eu não vou dizer o que eu achei, mas pronto, mas as pessoas riram, está bem. Qual era o objetivo? Está bem para ti. Qual era o objetivo? Então pronto. O que ele me está a dizer é, as pessoas riram, portanto, pior do que só se eu dissesse. Não vale a pena dizer a minha opinião, as pessoas riram-se. Só faltava ninguém se aleijou. Que era o que o meu pai dizia. Quase isso, o pai às vezes ia ver os meus jogos de futebol e no fim dizia, também ninguém se aleijou, estás a ir bem. Tal e qual, é um bocado por aí, não te queixo. Mas tiveste esse Never Ending Tour com o Manel Marques. Sim. Agora tens o
tiveste o pacote com o gel, Sim, que terminou há pouco é tempo. diferente. O Never Ending Tour era uma espécie de... Lá está, foi um best-of e alguns números que eu escrevi para aquele espetáculo. Mas vocês faziam em sketch? Não. Era, a gente falava e contava histórias e cantava canções e fazia merdas. Era um bocado por aí. O pacote é diferente. O pacote foi uma peça de teatro. A gente não sabia bem o que é que ia fazer. E entretanto o que nos saiu foi uma peça de teatro. Porquê? Porque entretanto surgiu ali um mecanismo e esse mecanismo levou-nos a estar num sítio e esse estar num sítio levou-nos a uma história e de repente tens uma história e de repente é tudo ao lado do que a gente queria, porque o que a gente queria fazer era uma coisa que chamava curto e grosso, que é os vídeos que eu faço com o gel. Eu já ia para aí, mas pronto, ainda bem os vídeos que eu faço com o gel é que era o que a gente ia fazer, que é 2 pintas, lá está, quase uma espécie de revisitação da conversa. Portanto, são 2 pintas, estão numa esplanada a falar, e o gajo disse, e o gajo aconteceu, e o António Costa diz que é indiano, estás a ver? E estão 2 pintas de café meio broncos a falarem disto e daquilo. Mas que na verdade é o português, fora de merdas, é o português comum. Há poucas coisas que me façam mais rir do que a representação de um verdadeiro Tuga. É o Tuga básico, que é cheio de contradições, percebes? Dá razão a um gajo que dá a dizer uma maior barbaridade, mas depois faz completamente o oposto logo a seguir. Sim, que é aquela situação que vocês têm, por exemplo, com o Faisal. Os gajos foram capazes de estar a dizer mal dos imigrantes e depois percebem que o melhor amigo deles é o Faisal e estão sempre no café do Faisal. Portanto, isso é o Tuga, não é? O Tuga é cheio de contradições, não? Nem sequer se pode reduzir a estereótipos. Às vezes anda assim a zigue-zague. E portanto é isso. Mas o que surgiu não foi isso. A gente começa com essa ideia, mas acabamos a fazer uma peça de teatro completamente diferente. Que dá se calhar bem mais trabalho do que se calhar fazer um deu-nos mais trabalho. Só que agora ficámos, e a gente percebeu logo isso. Não fizemos o que queríamos, a gente foi parar outro sítio. Mas ainda está aqui. Mas essa cena está lá. E os vídeos levam-nos a pensar que a cena está lá e a cena ainda tem que ser feita. Mas é completamente diferente desse outro espetáculo que eu fazia em par. Achas que isso aí, tipo, o curto e grosso, foi se calhar uma forma que tanto tu como o Gel conseguiram de rentabilizar redes sociais, não só com números, mas com mostrar um pouco do trabalho de escrita de forma mais, se calhar, direta e rudimentar, não é? Porque aquilo não exige muita produção, não exige nada de especial, é um telemóvel a gravar, 2 microfones. É aquelas coisas que nascem, são as melhores coisas, nasce de pouco, feito com pouco. Se tu fores a ver, por exemplo, o Gato Fedorento, ou até o Cebola Mó, como estávamos a falar, são coisas que nascem do pouco. Sim, e às vezes surpreendem. O Gato vivia muito das interpretações, mas também muito do texto. Muito. Não era da produção, aquilo não havia muita produção envolvida. Sim. Às vezes os bigodes eram mais tortos, mas coisas. Os gajos faziam e aquilo era brilhante. Portanto, o Cebola Mó não é 2 músicos, não é? O Filipe toca bem, mas não éramos de facto 2 músicos, aquilo era tudo muito rudimentar, aquilo era tudo muito mal. Só que aquilo tinha piada, tinha graça, as pessoas gostavam, cai no goto. Portanto, ou seja, às vezes, a cena que eu faço com o Gel é um bocado isso. Aquilo é gravado de telemóvel, não sei o quê, metes umas legendas, está feito. Uma ideia. E eu reparo que às vezes são mesmo muito rápidos. Imagina, acontece uma situação. Porque somos vizinhos. Pois é, que você às vezes lixavam, porque eu tinha uma rubrica no dia a seguir na rádio e estava tipo, vou falar sobre isto. Fosse à noite já estava no vosso Instagram, eu estava tipo, estes caralhos chegaram primeiro que eu outra vez. Nós somos vizinhos, às vezes é tipo, olha, vamos fazer já um videozinho sobre isto, bora. Pois é que hoje em dia, é que as redes hoje em dia vivem daquele timing, não é? Passa um bocadinho já há 15 vídeos sobre aquela merda. Acontece muita coisa. Antigamente havia um tema, durava uma semana, hoje havia um tema, dura uma manhã. Tanto que o humor, antigamente, havia muito mais, no stand-up principalmente, eu lembro de Batata e Ria, esse tipo de espetáculos, tinha muitas referências. E hoje, sinto que reduziu ligeiramente porque as referências perdem um bocadinho mais a validade, mais rápido do que antigamente. É isso que estás a dizer, acontecem mais coisas e as referências perdem um bocado de validade. Tens aí também uma peça de teatro, estávamos até a falar de começar, a nova peça que vais estrear no... Já estreou. Estreou no teatro do... Não, é no auditório do Tagus Park, eu eras. Exato, Tagus Park. É o Tagus Park. Porquê é que eu disse Teatro do Bairro? Foi porque fizeste alguma coisa no Teatro do Bairro? Talvez sim, já fiz. Peço desculpa, mas pronto, é no Tagus Park. Que é aí sim uma peça de teatro. Uma peça de teatro, uma comédia americana. Pizza Man, é assim que se chama. Pizza Man, sim. É adaptado? É adaptado de uma escritora dramaturga, norte-americana, que foi um sucesso lá em Off-Broadway e depois em Los Angeles. E é uma comédia fixe, que é 2 mulheres que querem
inverter um bocado os papéis que o homem tem, aquele machismo crónico e estrutural e não sei o quê, e elas decidem vingar-se um bocado disso e querem elas fazer os homens sofrer, e depois andam ali à procura de uma vítima e acaba por ser uma vítima, acaba por ser a vítima é o pisamento que vai levar uma pizza e que não era a vítima, foi a vítima que se pôde arranjar, foi aquilo que estava mais à mão, e eu sou a vítima. És o pisamento. Sou a vítima. Eu faço muito bem de vítima. Faço muito bem de vítima. Mas já datas, podes dizer aí para a aquilo está de quinta a domingo, está na quinta a domingo, às 21, no domingo é às 16, normalmente é às 21, e vai estar até ao fim de março, porque eu começo exatamente depois do outro espetáculo. Eu quero-me concentrar um bocadinho depois no outro, porque é um espetáculo muito importante na minha vida. Acho que é uma espécie de um regresso, é um tour de force, como se costuma dizer. Eu vou fazer uma coisa que eu já disse a brincar, ou a minha carreira segue por aí acima em direção ao universo e mais além, ou sou destruído. E estás a pensar agora? Não é cancelado. Não, destruído. Destruído mesmo. Cancelado, estou-me a cagar para ser cancelado. Um nível um bocadinho acima. É mesmo destruição, mesmo. Um nível acima. Por acaso ia-te perguntar se estás a pensar gravar e depois partilhar. Sim. Ou seja, e se partilhar ou não ainda vamos ver, não é? Eu acho que, é assim, partilhar uma coisa daquelas tem que ser uma coisa quase por subscrição. Não, claro, faz todo sentido. Tem que ser um gajo que queira... Tem que ser alguém que não tenha mesmo conseguido ver. E tem que pagar para ver e ficar com a hipótese de ver. Até porque aquilo, se for visto por uma pessoa que não está dentro do teu universo, não está dentro do meu universo, nem está preparada para o que vai ver, não fica a pensar: o que é esta merda? Este gajo é maluco, pá. Claro, deixa-me fazer. Este gajo é um atrasado mental. E onde é que começas a tour? Qual é a primeira data? Eu vou começar no cartaz. Okay. E tu perguntas assim: porquê é que vais começar no cartaz? Pois, ainda bem que fizeste. Pronto, exato. Também não tenho assim uma grande resposta para dar. Não tenho. Okay. Não, eu gosto imenso do cartaz. Acho que o cartaz tem bons vinhos. Olha, mas sei que eu estou a pensar a fazer no cartaz. Quando eu souber que aquilo está mesmo, que já está quase cheio, já está quase, mas quando eu souber que está mesmo assim a esgotar, vou comer um prato típico lá deles, que é mileira. Ok, no momento, só para celebrar. Para celebrar. Acho que nunca comi mileira. Eu acho que isto aqui também, se isto aqui não incentivar as pessoas do cartaz a comprar os últimos bilhetes, também não sei aqui. No palco, vou comer mileira no palco. Está a ver? Depois não querem pagar pela subscrição disto, para ver isto na internet. Um prato de mileira e um copo de vinho do cartaz. Vai estar também Lisboa-Porto. Queres dizer as datas? Olha, vou estar no... Eu não sei as datas, nem pensar. Não, mas os sítios. Nem sei a data em que eu nasci, quanto mais as datas. Vou estar em junho, vou estar em Lisboa, no Tivoli. Eu acho que em junho também vou estar no Porto, ou maio, mas vou a Braga, vou andar por aí, vou a Albufeira. A malta está toda a perguntar se eu não vou ao Algarve, já sei que vou a Albufeira, já me disseram, vai a Albufeira. Agora não sei o dia, não peçam tudo. As pessoas também querem tudo uma vez. Vou a Braga, já disse, Peso da Régua. Mas as pessoas podem ver isso no teu Instagram. Coimbra, que é uma cidade que me diz muito também. Porque tu tiveste. Eu vivi lá em Coimbra. Mas tiveste para estudar lá, mas depois o teu pai disse. Não, também tive para estudar em Coimbra, mas o meu pai disse: não vais para Coimbra. Não. E achas que o teu pai decidiu bem? O problema é que antigamente os pais decidiam muito a vida dos filhos, percebes? Pois, claro. Então, tens que estudar para coisa, tens que estudar para ali, tens que estudar este curso e não sei o quê. E na verdade depois não acabei por não ser nada. E ele achou que tu ias estudar Direito e tu um dia. Achou que eu ia ser advogado. Olha, nem queres acreditar. Tenho aqui uma merda para te contar, que é para a advocacia e vou escrever piadas. Tal e qual. Eu pensei, olha, essa está boa. Também que me usaste por essa. Não foi assim, não teve assim muito agradável. Não foi um momento agradável, tempos familiares. Mas pronto, tive que ter um bocado de tomates ali. Mas ele não os torce o nariz, ou não? Hoje é daquelas que jantar de família. Não, o meu pai, a minha mãe continua a dizer: tu devias fazer o estágio, pai, porque pode correr mal. Parece que vai sempre que eu lhe ligo a dizer: pá, mãe, eu tinha um estúdio de PT, de treino personalizado. Eu ligo às vezes tipo: pá, vou vender aquilo. E ela: eu não vendia já. Foda-se, isso é mesmo a pior coisa que me podes dizer. Eu estou-me a esforçar diariamente. Estou aqui no meu trabalho, ela diz: pá, não venda já. Pá, nunca sabe. Pode ser que isso não. É que ainda por cima, é que se fosse outra profissão qualquer que ela pudesse ter, pai, dá-te magoas.
Mas a nossa é tipo, tomou uma guaica, o cérebro, tipo, não consegui falar. Porque de resto, não há assim muita forma de magoar, mas ela dá-me essa confiança. É bom, é muito bom. Mas pronto, já temos aí, anunciaste aí as tuas datas todas. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado gostei muito desta conversa. Gostei muito. Espero que um dia voltes. Obrigado. Relativamente a mim, o Eduardo não volta para a semana, mas eu tenho que vir aqui e envergonhar os meus pais outra vez. Vocês quiserem seguir o Eduardo, redes sociais, Eduardo Madeira 8, não é? Instagram. Eduardo.madeira 8. Acho que é isso, sim. A malta põe Eduardo Madeira. Sim, Eduardo Madeira aparece. Está lá a minha fronha. Eu é que digo tudo, eu digo João 40 Miguel, depois ali um bocadinho para baixo que deve haver um dentista e um psicólogo primeiro, caralho. Tal e qual. Se quiserem seguir as outras coisas da Lebul, é lebul.pt em todas as redes sociais, YouTube, etc. E voltamos para a semana. E obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. Espetáculo.